Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Pessoal, poderia falar sobre os jogos do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e sobre a contratação de jogadores. Mas isso resumiria a nossa conversa a alguns assuntos. Um é a arbitragem, e isso é muito ruim e muita gente já está falando sobre isso. Outro seria sobre a contratação de jogadores para fortalecer o nosso time. E isso também é motivo de muita especulação, boatos, mentiras, chutes e provocações nas redes sociais e nas mídias. E outro assunto seria falar sobre a posição de pseudos vascaínos que insistem em criticar tudo que é feito no Vasco, seja associação, seja SAF. Tem gente que se diz inteligente e participa de grupo que apoiava o ex-presidente falecido e que falou, e eu ouvi com meus próprios ouvidos, que a 777 faturou mais de 200 milhões de reais com venda de jogadores. Como se fosse um roubo isso. Só mesmo achando que os torcedores vascaínos são burros e analfabetos. A empresa que assumiu o clube já gastou muito, mas muito mais do que isso. Afinal, quem está pagando as dívidas e as contas do Vasco Futebol desde setembro de 2022? Aliás, adiantou 70 milhões antes de botar o dedo lá dentro. Quem está contratando? Quem está pagando os salários? Quem está mantendo os CTs e São Januário? E não está fazendo mais por insegurança jurídica, já que os CTs não são propriedade da 777 ou do clube associativo ainda. Será que o futebol do Vasco está dando tanto lucro assim? E por que na época do falecido chefe desses caras as contas estavam atrasadas? Por que chegou a bem mais de 700 milhões a dívida do Vasco? Bom, voltando ao assunto anterior, falar sobre arbitragem é chover no molhado. O sistema está falido há anos, desde o topo até a base. E também falar de contratação e jogadores não é minha praia. Eu prefiro bater em uma coisa mais consistente, que é o futuro do clube e do futebol. Eu sou insistente e coerente e combato algumas pessoas, grupos, entidades, instituições ou sei lá o que sempre fantasiados de defensores do Vasco insistem em derrubar a SAF e mais precisamente a 777. Como eles não se sentem muito confortáveis de falar mal da lei que criou a SAF, o que traria muita antipatia para eles, afinal é a SAF do Vasco que está pagando as contas, eles preferem achincalhar a empresa americana que administra o futebol vascaíno. Mesmo assim, fica muito difícil alguém acreditar em seus argumentos, já que seus amiguinhos do velho Vasco Associação foram os responsáveis por mais de 2 décadas de merdas que levaram o Vasco ao fundo do poço. Mas como pseudos vascaínos, defensores de velhos esquemas e adoradores de antigos cartolas, eles sempre tentam destruir o que se está tentando corrigir, pois isso é a forma mais fácil para que o velho sistema volte a mandar. Depois da vinheta tradicional, continuarei falando para a nossa selecionada audiência, porque acredito que o Vasco está num caminho correto e sem volta. Só desse jeito, a instituição poderá alcançar a projeção que possuía antes de ser destruído pelos políticos que o sugaram com intenção de alcançar seus objetivos pessoais. Mas, graças a Deus, a grande maioria da torcida está acordando. Se você continuar aqui, vai entender o que estou dizendo. Por isso, não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever se ainda não teve coragem de fazê-lo. Volto já! Começo agradecendo pela coragem dos vascaínos que conseguiram se contrapor àqueles que dominaram o Vasco por muitos anos e, contra a vontade deles, conseguiram tocar o projeto da SAF.
Apesar dos lobos e das hienas vascaínas serem contra a maioria dos sócios estatutários do clube, que já estavam de saco cheio de mentiras e promessas vazias, os herdeiros donos da instituição aprovaram a concessão do futebol do Gigante para uma empresa independente, sem vínculo com os trambiqueiros de sempre. Tem gente que ainda acha que existe um vínculo entre a antiga diretoria do clube e a 777 Partners Group, mas eu acho que não, pelo menos se analisarmos as decisões da empresa americana, que, pelo que tenho visto, decide as coisas de forma independente, mesmo que alguns critiquem a forma soberana como decidem as coisas. Mas é exatamente isso que prova a independência da nova administração do futebol vascaíno, sem vínculo com as velhas práticas anteriores. O que alguns acham ser desprezo pelo sócio minoritário, para mim é sinônimo de que os americanos não querem ser tutelados pela prática nefasta de antigamente. Apesar de parecer que a torcida não simpatiza muito com a 777, tenho percebido que essa impressão não é totalmente correta. Com o passar do tempo e as coisas que estão acontecendo com o futebol do Vasco, acho que uma grande quantidade de torcedores está acordando para a realidade. O discurso daqueles que usavam argumentos suspeitos para defender a situação até então vigente parece estar sendo substituído pelas ações do dia a dia, que transformam tais discursos em narrativas enganosas de quem quer o retorno do sistema anterior de fatiamento do clube. Já falei muito sobre a dificuldade de reerguer um clube falido. Falei do problema de mostrar para a sociedade que o Vasco agora é outro. Existe um clube associativo importante para a sociedade que acredita e frequenta suas dependências, e a SAF, que cuida unicamente do futebol vascaíno em todas as suas categorias. Agora imagine o trabalho gigantesco que é necessário realizar para mostrar para o mundo que o Vasco mudou. Ninguém é obrigado a acreditar de uma hora para outra que o Vasco mudou, apenas porque alguém está falando isso. Numa sociedade extremamente desconfiada, não se pode convencer alguém, muito menos uma sociedade inteira, de que alguém que criou uma má fama está mudado. É preciso perseverança, constância, coerência e muito tempo. E esperar que a própria comunidade se convença disso. Por isso, os dirigentes da SAF falam em trabalho de médio e longo prazo. Isso também se aplica aos torcedores. Não podemos crer que os torcedores mudem de uma hora para outra, que deixem de ser pessimistas e desconfiados e se transformem em confiantes e vencedores. Mas já começamos a ver isso acontecendo. Grande parte da torcida vascaína já acredita que podemos competir de igual para igual com times acostumados a vencer partidas e disputar títulos. Mas claro que isso não acontece com um estalar de dedos. O mundo do futebol ainda está cheio de jogadores que não confiam no Vasco e por isso recusam propostas para jogar no time da colina. Mas com o tempo, quando a instituição solidificar uma imagem de boa pagadora, de cumpridora de suas obrigações, de rigidez financeira e orçamentária, além de consolidar sua presença em competições regionais, nacionais e internacionais, todos os bons atletas se sentirão atraídos por ela. Hoje devemos apoiar os bons jogadores que aqui estão e que acreditaram na proposta da SAF vascaína. São os nossos heróis que colocam sua cara à tapa. São os corajosos que estão abrindo o caminho, sejam eles jogadores, equipe técnica, empregados, fornecedores, apoiadores e também os torcedores que já perceberam que o Vasco está mudando e por isso comparecem em grande número em todos os jogos dos gigantes em qualquer lugar deste país. Isso é a prova da mudança.
Não podemos desistir e devemos confiar que, se a mudança é difícil e trabalhosa, será muito mais complicada se deixarmos de apoiar o time. A torcida do Vasco é diferente de todas as torcidas. Seu amor pelo clube não depende de lugar, colocação, poder econômico ou modinha. O amor ao Vasco se resume à origem, à tradição, princípios e se vincula a uma cruz que representa um sentimento que nunca foi apagado da face da terra, a fé e a religiosidade. Por isso o Vasco é eterno. Aqueles que discordam disso e agem de forma não civilizada são os arruaceiros, mal-educados, marginais e selvagens, infiltrados em todos os segmentos da sociedade. E eles existem, com certeza, em todas as torcidas de todos os times. Quando nos livrarmos dos políticos que usaram o Vasco com propósitos pessoais, os marginais não terão espaço para agir e começaremos a ganhar títulos. Políticos de quaisquer partidos são admitidos, seja como torcedor, seja como associado. Mas usar o clube como palanque político, o verdadeiro torcedor não está mais aceitando. Estou de olho na confusa licitação do Maracanã e na difícil reforma de São Januário. Brevemente falaremos sobre esses assuntos e sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. E estamos de olho na reta final do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto é isso. Até breve. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.